Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção da semana 1 aí do PET 3 do 7º ano integral, tá bom? De laboratório de matemática. Bom, vamos lá. A primeira aí, gente, identifica os coeficientes e as incógnitas abaixo. Bom, seguinte, eu coloquei aqui as equações, né, ou só os termos, né, que apareceram aqui, para a gente estar identificando quais são os coeficientes e quais são as incógnitas ou variáveis, tá? Então, eu vou colocar aqui a letra C, para a gente não colocar muita coisa aqui no quadro, como coeficiente, e a letra I como incógnita, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai identificar a incógnita para facilitar o aprendizado aí, ó. Então, aqui, 3x, y. Quem seriam as incógnitas ou a incógnita? Seria x e y, ok? E qual seria o coeficiente? O coeficiente não é quem acompanha a incógnita, não é o número que acompanha, então seria o 3, ok? Na letra B aí, a gente tem aí quais são as incógnitas. A gente tem dois termos aqui, 15x e 10y, então seria x e y. E quais seriam os coeficientes que eu tenho respectivamente aqui? Não é 15 que acompanha x e o 10 que acompanha y, então 15 e 10. Na letra C, 91x, eu tenho de incógnita aí o x e de coeficiente, quem está acompanhando a incógnita é o número que acompanha a incógnita, 91. Na letra D, eu tenho de incógnita o y. E coeficiente, quem quer estar acompanhando? 1, não é? Lembra que eu falei com vocês que sempre o coeficiente multiplica a incógnita? Então, ou seja, se eu multiplicar aqui 0 vezes y, dá 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, tem que ser 1. Então, o meu coeficiente aqui do y sozinho é 1. Ok? Do x aqui é a mesma coisa. Minha incógnita é x e o meu coeficiente é 1. Ok? E na letra F aqui, minha incógnita vai ser... Não acontece o oposto, tá, gente? Porque isso aqui acaba sendo um termo independente, tá bom? Então, assim, aqui o 9 não é nada, não. A gente colocaria como termo independente. Eu já introduzi esse conceito para quem assistiu as minhas aulas, a minha aula lá da semana 1 do PET 3, eu estou falando de termo independente, que o PET não está falando. Então, aqui a gente vai colocar de forma seguinte. A incógnita é x, o coeficiente é 11. A gente não pode falar que o coeficiente é 9 aqui. Por quê? Porque isso aqui é um termo independente. Então, a gente pode colocar aqui, ó, um TI de termo independente, que é o 9, ok? Só é coeficiente se acompanhar uma incógnita ou variável. Se não acompanhar, não chama coeficiente, chama termo independente, tá? Bom, número 2 aí é o oposto. A gente tem algumas frases aí para vocês montarem as expressões. Então, aqui, ó, represente através de letras e números, ou seja, algebricamente. Letra A soma entre o número x e o número y. Então, é uma soma. Eu não sei que número que é. Não tem coeficiente, não tem nada, porque não está multiplicando, né? Então, o número x mais o número y. Seria isso aqui, tá? A próxima, a diferença, então, aí, ó, subtração. Entre o número x, então, x menos... coloquei errado aqui. Número x menos. Ok, vamos lá. Número x menos o triplo do número y. Vocês percebem quando acontece de ser coeficiente? O coeficiente sempre multiplica a incógnita. Então, menos o triplo do meu número y. Seria isso aqui, x menos 3y. Na letra C, o quadrado do número z. Então, número z elevado ao quadrado. Ok. Mais o quádruplo do número x. Então, aqui, mais 4 vezes x. Né? Então, z ao quadrado mais 4x. Na letra D, a multiplicação entre o número x, então, x vezes quem? E o número y. Então, x vezes y. Ok? Bem tranquilo, né? Então, vamos lá. No número 3 aqui, eu desenhei aqui para vocês.
A gente tem aqui, ó, observe atentamente a sequência abaixo e responda as questões. Então, a gente tem aqui o primeiro, um quadradinho, o segundo, 3 quadradinhos, e o terceiro, 5 quadradinhos. Vamos ver o que está pedindo. Represente através de desenho o próximo, o quarto elemento da sequência. É a mesma situação que eu falei de lógica. O que acontece? Aqui a gente tem 1. Aqui foi adicionado 2, certo? E aqui parece também que foi adicionado 2. Então, qual que é a lógica aqui? Aqui, ó, mais 2 e aqui mais 2. Porque, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Então, a lógica é essa. Aí, como que a gente calcula o quarto elemento? O quarto elemento vai ser o quê? 5 mais 2, que vai dar 7 quadradinhos. Aí, é só vocês representarem aqui da forma que foi feito. Tá vendo que vai adicionando um aqui pra cá, outro pra cá? Então, vamos redesenhar aqui. Né? Então, aqui, ó, aqui tem um quadradinho, 2 quadradinhos, né? Aqui tem 3. Então, foi adicionado mais um aqui e mais um aqui. Ok? Então, são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que ser dessa forma, porque é adicionado um em cima e um embaixo. Esse aqui seria o quarto elemento. Bom, letra B. Seguindo a sequência lógica, quantos cubinhos existiram na oitava posição? Tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, vai imaginar, se na quarta aqui estão com 7, na quinta vai ser 9, na sexta vai ser 11 e na sétima vai ser 13 e depois na oitava vai ser 15. Então, vocês vão fazendo mais 2, então vão ser 15 cubinhos. Sempre vamos fazer mais 2, porque ó, a partir daqui, ó, aqui tem 7, certo? Na quinta vai ter o quê? Mais 2, 9. Na sexta, 11. Na sétima, 13. Na oitava, 15. Se for continuar. Na nona, 17. Ok? Então, 15 cubinhos na oitava posição. Vamos fazer aí o número 4. Bom, gente, o número 4 aí. A gente tem aí uma sequência de novo, né? Observe a sequência abaixo, descubra a sua regra e continue desenhando nos locais assinalados pelos tracinhos. A seguir, responda as perguntas, tá? Então, vamos continuar desenhando aqui primeiro. Olha só a lógica. Esse triângulo invertido, círculo, triângulo, círculo, triângulo, círculo. Qual que é a lógica? Triângulo, círculo, triângulo, círculo, triângulo, círculo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, vou colocar aqui, círculo, triângulo, círculo, ok? Completem aí no espaço de vocês, porque pode ser que vocês não leram aí e esqueceram. Tem uns espacinhos aqui, tá? Seguinte, letra A. Qual o 10º elemento da sequência? Faça o desenho da figura. Vamos analisar. Esse aqui não é o primeiro elemento, né? Então, aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Olha só, o 10º aqui, ó. Vou só numerar para vocês verem aqui uma coisa bem comum aqui, que vocês podem adivinhar qualquer um que vier na sequência por uma dica muito fácil. Olha só. Vocês repararam aqui? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Todas as bolinhas são números pares e todos os triângulos invertidos são números ímpares? Então, isso quer dizer que se eu falar do número 2348, ele vai ser o quê? Um triângulo invertido. Por quê? Todos os números pares dessa sequência são representados por triângulos invertidos e todos os números ímpares dessa sequência são representados por triângulos invertidos e todos os números pares da sequência são representados por bolinhas, círculos. Então, quer dizer que o número 2348 será uma bolinha, porque ele é par, certo? Então, o 10º elemento da sequência, que é aqui, ó, o número 10, né? Será, com certeza, uma bolinha. Pediu para desenhar, então, uma bolinha, ok? Letra B. Qual o 15º elemento da sequência? Fácil, 15º. 15 é o quê? Ímpar. Os triângulos invertidos não são ímpares, então a gente vem e desenha um triângulo invertido. Aí agora a próxima aí, a letra C. E o 48º elemento? É a regra.
No 48º, não é 48, não é par, então vai ser círculo. Como você descreveria a regra da formação dessa sequência? Acabei de falar. Vocês vão colocar aí, ó, ímpares. Eles são representados por triângulo invertido e os pares, eles são representados por círculo, ok? Essa é a regra, bem tranquilo, né? Bom, gente, agora a gente vai fazer os desafios. Eu não avisei para vocês, porque como eu ia gravar correção, vocês vão ver aí que eu vou falar sobre isso. Nós vamos fazer o primeiro, o segundo e o quarto desafio. Por que o terceiro não? Porque o terceiro desafio, ele envolve regra de 3 composta. Isso eu não ensinei ainda. É um assunto que a gente começou a entrar, quando a gente entrou em pandemia, a gente começou a ver regra de 3 simples, né? Então, ou seja, está bem longe. E aí, quando a gente vê alguma coisa sobre regra de 3 no PET, acredito que vai ver algum momento, eu volto nesse desafio e a gente faz ele aí, ok? Bom, vamos lá, gente. O primeiro desafio aí. O avicultor diz, se eu tivesse 2 patos a mais, ó, se eu tivesse 2 patos a mais, a gente já coloca assim. O dobro desse número seria 100. Então, olha só. Se eu tivesse 2 patos a mais que um X número qualquer, né? Vamos colocar entre parênteses, certo? Se eu tivesse o dobro de 2 mais x, então aqui, ó, vamos colocar um coeficiente aqui, ó, no meu parêntese, daria 100. Olha só como é que ficou. Eu tenho uma expressão, então vamos voltar. Se eu tivesse 2 patos a mais do que eu tenho hoje, eu tenho x, eu não sei quanto que eu tenho. 2 mais x. O dobro desse número, o dobro desse 2 mais x, 2 vezes 2 mais x, seria 100. Quantos patos o avicultor tem? Então, a gente resolve essa situação aqui. Então, olha só. Primeiro, a gente resolve aqui, entre parênteses. Então, aqui, ó. 4, 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes x, 2x, que é igual a 100. Passando para lá, ó. A gente tem 100 menos 4. 2x é igual a 96. X vai ser igual a 48. Então, eu tenho 48 patos, que é letra C. Ok? Beleza. Segundo desafio aí. Zezinho tinha 24 bolas. Então, vamos lá. 24. Deu 4 para Luizinho. Então, menos 4. E ambos ficaram com quantidades iguais. Tá? Então, ele ficou com 20. E o Luizinho tinha x mais 4, também ficou com 20. Certo? Porque a gente não sabe de quanto o Luizinho, a gente sabe que ele ganhou do Zezinho 4 e ficou com 20. Bom, quantas bolinhas tinha o Luizinho inicialmente? Vamos resolver a equação. Então, vamos lá. X mais 4 é igual a 20. A gente passa o 4 para lá, né? 4 para mais, aqui para menos. Então, 20 menos 4. Então, x é igual a 16. Então, Luizinho tinha 16 bolas, que é a letra E. Ok? O terceiro aqui a gente não vai fazer, igual eu falei, é porque envolve regra de 3 composta. A gente não começou a aprender a simples, a gente saiu para a pandemia e estava aprendendo a simples, então a gente vai voltar quando o PET falar disso novamente. Quarto desafio. Perguntando pela idade, Pedro responde, daqui a 30 anos terei 3 vezes a idade de agora. Então, eu tenho x agora, certo? Daqui a 30 anos, x mais 30, eu terei 3 vezes a idade de agora. Se eu tenho x agora, eu terei 3x, certo? Então, ó, se eu tenho x idade, daqui a 30 anos eu terei o triplo da idade de agora, é assim, x mais 30 é igual a 3x. Qual é a idade de Pedro? Resolvemos a equação. Então, vamos lá, olha, a gente vai passar para cá, né? X menos 3x é igual a 30 para lá menos 30.
Aqui dá x menos 3x, dá menos 2x, que é igual a menos 30. A gente multiplica por menos 1, porque não pode ficar dessa forma. 2x é igual a 30. Dividindo isso aqui, 30 dividido por 2 dá 15. Então, quer dizer que o Pedro tem 15 anos, que é a letra A. Ok? Bom, gente, essa foi a semana 1 aí do PET 3. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar.